Bem-vindo a todos à Tribuna do Juiz. Meu nome é Alessandro Procópio, eu sou o coordenador técnico do CETERC, Centro de Treinamento e Estudos da Raça Campulina, e hoje nós vamos continuar aqui uma apresentação da Escola Campulina que se refere à morfologia das fêmeas. Quando nós falamos da morfologia das fêmeas, algumas partes são elas muito semelhantes à dos machos. Mas eu vou procurar aqui evidenciar alguns pontos das regiões das fêmeas e alguns desses pontos que diferenciam esses animais dos machos, pois no processo de seleção, como a gente sabe, nós dependemos desses dois animais, desse acasalamento perfeito de um bom macho campulina com uma boa fêmea campulina para a evolução da raça. Vou falar primeiro. Vamos iniciar falando das regiões zootécnicas e aquelas que estão relacionadas primeiro aos membros que vêm direto à finalidade do cavalo campulina, como já dito, que é de um cavalo marchador, um cavalo de sela marchador para o trabalho lazer. Vou começar pelos cascos, tá? Para a gente poder entender um pouco aquilo que está descrito nos documentos elaborados pela escola e que servem de orientação aos aptos e aos criadores. Então, um bom cavalo sempre ele vai começar por bons cascos. Esses cascos aqui eu estou nos membros posteriores, eles devem ser bastante íntegros para dar o suporte ao animal. Como se sabe, nos cascos anteriores a gente tem uma forma um pouco mais arredondada. Por quê? Os membros anteriores eles servem para dar um maior apoio ao animal. Já os cascos posteriores a gente tem uma forma um pouco mais alongada, principalmente na relação das pinças, o que faz com que esse animal tenha nesse posterior o principal motivo da sua impulsão. Subindo um pouco em relação aos membros, nós vamos dos cascos passar, nós temos a coroa dos cascos e temos aqui as quartelas. As quartelas, tanto dos posteriores quanto dos anteriores, são órgãos, são regiões muito importantes, aqui a quartela dos anteriores, para o amortecimento e o equilíbrio do animal. Essa inclinação das quartelas, bem como o comprimento das quartelas, alguns estudos mostram que nesses cavalos marchadores são algo que estão diretamente correlacionados com a qualidade do movimento e principalmente com a comodidade. Quando a gente vê os documentos de avaliação, nós vamos procurar nesses membros, principalmente uma boa integridade, tá? Então, nós vamos avaliar os alinhamentos dos membros, tá? A angulação de quartela, integridade dos boletos que são essa transição aqui da quartela com a canela. Nas canelas, as canelas são pontos também fundamentais na locomoção. E se observarmos os padrões, nós vamos ver que nós não queremos canelas muito longas. Visto por quê? Porque esse segmento é aquele que vai estar relacionado também ao equilíbrio do animal. Nós temos na raça campulina uns animais de um porte que vão suportar de 500 a 800 quilos, dependendo do porte e da estrutura do animal. Então, é importante que esse membro tenha uma boa estrutura, uma boa consistência e dimensões que dê a esse animal o equilíbrio. Subindo da canela, que deve ser vertical, nós temos aqui um dos pontos mais fundamentais do cavalo, que são os seus jarretes. Os jarretes são eles os responsáveis pela impulsão, pela força dos posteriores e pelo avanço, tão importante que nós vamos ver depois quando trabalharmos com esses animais em andamento. A qualidade de jarretes tem sido uma preocupação hoje da raça campulina para a sua evolução. Queremos jarretes que sejam fortes, mas sem serem grosseiros, que tenham potência, mas que tenham a leveza que dê a esse animal um andamento de ritmo, cadência e equilíbrio. Acima dos jarretes nós temos aqui as pernas. A perna de um cavalo marchador é uma perna que deve ter uma boa musculatura
no entanto sem exagero de expressão desses músculos. Por quê? Como já dito, a gente precisa de leveza no andar. Essa perna de boa musculatura, de boa angulação e encaixe ao jarrete, nós temos aqui a patela, que vem a coxa do animal. Então todo esse trem posterior, né, os membros pélvicos ou membros posteriores, são fundamentais para um bom equilíbrio, um bom avanço de um bom cavalo campolina. Nessas angulações, nós vamos buscar equilíbrio das angulações posteriores com as angulações dos anteriores. E aí eu vou procurar falar também das regiões, que algumas delas são as mesmas nomenclaturas zootécnicas dos posteriores, mas que a gente pode relatar aqui um pouco de diferença. Então, cascos, né, quartela, boletos, canelas, da mesma forma, canelas não muito longas, canelas um pouco mais curtas. E aqui a gente tem o que a gente chama do joelho zootécnico, que é uma região do membro anterior que dá, além de uma elegância no movimento, na análise do movimento, ele dá também a estrutura. Como já dito, um cavalo de 500 quilos, por exemplo, suporta boa parte do seu peso nos anteriores. Então, para o equilíbrio, manutenção do centro de gravidade, o movimento rítmico e coordenado, é muito importante que tenha essa região de um bom direcionamento vertical, com uma boa estrutura, que vai dar elegância e qualidade ao movimento. O antebraço, aqui nós temos o braço do animal, que é muito importante que tenha um bom comprimento e boa angulação, juntamente com as espáduas. Tá? Esta angulação de espádua e braço e essas dimensões, é muito importante que ela tenha comprimento e uma boa obliquidade, ou seja, uma boa angulação. Esta movimentação vai dar a este animal uma maior capacidade de avanço dos seus membros, amplitude de passadas, que é uma característica importante desses animais, bem como, juntamente com as quartelas, vai dar o amortecimento que, no final das contas, vai conferir conforto ao cavaleiro. Como já dito lá no princípio, na finalidade do cavalo campolina, uma delas é o passeio, o lazer e o trabalho. Mas fundamentalmente nós procuramos animais que sejam confortáveis. E esta parte funcional dos membros é o que garante o primeiro ponto de um bom cavalo campolina, que é o equilíbrio e a funcionalidade com um cavalo que dê ao cavaleiro o conforto e maciez. Bem, passado aqui agora os membros, a gente pode falar do cavalo como um todo. Para iniciar e falarmos do tronco, eu queria, aproveitando que a gente tem aqui uma égua, mostrar alguns pontos que diferenciam uma égua de um garanhão. Em termos de tronco, vira a égua, por favor, para frente aqui, em direção ali. Normalmente, o que a égua tem em comparação ao garanhão? Mesmo essa égua que tem uma musculatura de peito muito boa, se compararmos aos garanhões, nós veremos que as éguas têm o peito um pouco mais estreito do que os garanhões. Em contrapartida, vira agora, por favor, oposto com a garupa para trás. Ao contrário, para uma boa habilidade materna, pensando principalmente na facilidade de parto, nós devemos ter ancas mais largas, que vão facilitar então esse parto. Então aqui são características sexuais secundárias e que são importantes nesses animais de serem observados quando da comparação ou na análise de uma fêmea campolina ou de um macho campolino. Também nas éguas, aproveitando aqui, a gente vai procurar uma boa amplitude torácica, costados, né, com maior arqueamento, que façam com que, pode virar ela de lado, por favor, com que esse animal, de frente para lá, por favor, um animal em gestação, dê ao potro que está sendo gestado bastante conforto durante esse período. Voltando aqui na parte de tronco, todo cavalo de sela, no caso dos marchadores, nós observamos então as proporções entre comprimento do corpo, dado aqui da ponta do peito
até as regiões das nádegas, tá? Altura da cernelha ao solo, tá? É importante que esses animais tenham dimensões próximas desse comprimento a essa altura. Um outro ponto fundamental, o cavalo campolino é considerado um cavalo que a gente dá o nome de mediolíneo. O que seria esse mediolíneo? O mediolíneo é um animal que tem essa dimensão que eu falei, de corpo e altura próximos, e um arqueamento intermediário. É importante esse equilíbrio entre o arqueamento dos costados, que tem a ver, como eu falei na égua, na parte de gestação, mas também com o conforto do cavaleiro ao montar, que dê a ele um assento confortável. Então o campolina nós procuramos isso. Na origem da raça campolina nós tivemos animais de diferentes tipos, onde alguns tinham uma tendência mais a um cavalo de tração ou brevilíneo, de uma maior amplitude, e outros cavalos mais de velocidade, que seriam os longilíneos e finos. Num trabalho que eu acredito que já vem sendo feito há algum tempo, com a orientação da escola campolina, esses animais vêm sendo padronizados. E hoje a gente consegue aqui um animal que representa um bom equilíbrio entre essas partes. Por que então que nós buscamos isso? Isso tem a ver com o equilíbrio desses animais. Nós queremos animais que sejam seguros ao se locomover, tá? E confortáveis. Então essa proporção, que a gente chama de aparência geral, essas proporções, é um dos quesitos elaborados pelos documentos da escola campolina. E é fundamental na análise inicial do animal. Continuando aqui nos seus membros, nos troncos, nós temos aqui a garupa. O que é que se busca numa garupa? Como dito na égua, boas dimensões de amplitude. Um bom comprimento de garupa, medido aqui das pontas dos ilhos aos iscos, tá? E uma boa angulação. O que nós consideramos uma boa angulação? Seria uma angulação de garupa que não seja nem muito plana, nem excessivamente arriada, angulada. Uma angulação intermediária. Esta angulação deve guardar uma boa harmonia com a angulação das espadas, tá? Então um bom animal, nós vimos das proporções, dos bons membros e boas angulações, somadas com a das quartelas, que nós já falamos um pouco sobre elas. Um outro ponto importante de avaliarmos, a altura de cernelha e de garupa, que está relacionada também com a região das espadas do membro anterior e do membro posterior. O ideal é que esses animais tenham essas alturas próximas, sendo indesejável que a garupa seja um pouco mais alta. Animais em aclive, com o posterior um pouco mais baixo, são aceitos. Os em declive normalmente são indesejáveis e, pelo padrão racial, se essa diferença for acima de 2 centímetros nas éguas, eles são desclassificatórios. Por quê? Porque a gente observa que esses animais têm menor equilíbrio, sobrecarregam muitos anteriores, levando esse animal a uma propensão tanto a lesões quanto também a tropeções, tá? Vindo aqui do tronco, a musculatura do cavalo campolina, e no caso aqui de uma égua campolina, ela deve ser forte, bem feita, mas sem exageros. Fazendo um paralelo, se nós pegarmos, por exemplo, um cavalo quarto de milha, que é um animal que já tem uma musculatura um pouco mais protuberante. No cavalo campolina, na égua campolina, nós vamos querer uma boa musculatura, mas um pouco mais seca, como temos aqui, que recubra bem todo o animal, que dê a ele potência, mas que dê a ele uma leveza, para que não seja tão grosseiro. Caminhando agora do tronco para o conjunto de frente, aqui nós temos, em relação ao padrão racial, características muito próximas do que se pede ao macho. No entanto, como já dito, há caracteres sexuais secundários que têm a ver com a feminilidade. O que é que nós vamos observar aqui? Animais um pouco mais leves nesse seu conjunto de frente. No campolina como um todo, as formas, da cabeça, que deve ser uma cabeça trapezoidal. O que seria trapezoidal? Já dito lá nos cavalos também. É que tem uma proporção entre
a altura no encaixe do pescoço um pouquinho maior do que na região das narinas, quando visto de perfil. Da cabeça, é muito importante nós salientarmos, tá, a parte que tem a ver com os sentidos dos animais. Tá? Vamos ver aqui essa égua aqui, o que nós temos? Vamos começar de cima, das orelhas. O cavalo tem uma capacidade excepcional de audição que tem a ver com um dos pontos com essas orelhas. As orelhas são, na sua forma, um órgão que tem uma capacidade muito grande de captação de som. Por isso, ele capta som distantes na sua evolução, foi muito importante para o seu desenvolvimento. Passando por essas orelhas, o que mais nos interessa é o padrão? A forma do campolino em ponta de lança e essa mobilidade. Essa mobilidade dá uma noção de atenção do animal. O cavalo tem uma capacidade, o equino, né, aqui a égua, tem uma capacidade de duplo foco de atenção. Que é isso? Ela pode se movimentar com uma orelha para trás e a outra para frente, demonstrando assim a atenção dos animais. É muito comum quando a gente lida com eles como agora, que eles têm essa atenção um pouco mais atrás aqui. Descendo das orelhas, nós vamos aos olhos, tá? Os olhos dos equinos são alguns dos animais domésticos que têm uma maior amplitude e por isso um bom campo de visão. Se observarmos nesta égua, esses olhos, aqui eu estou falando do olho esquerdo, ele tem um campo de visão que vai à frente, lateralmente e uma parte posterior. Se observarmos o olho direito aqui, da mesma forma. Então o cavalo, diferentemente de nós seres humanos, ele tem primeiro um duplo foco à frente, que está um pouco adiante dele, que é onde ele tem uma capacidade de visão melhor e em terceira dimensão. Agora, ele tem um campo de visão muito grande, em que com um olho ele tem um campo de visão, com o outro olho ele tem outro campo de visão. Esse fato é muito importante na equitação, nos esportes, na sobrevivência do animal no campo e até na nossa relação com ele. Por quê? Porque com isso nós vemos que o cavalo tem alguns pontos cegos. O que seriam os pontos cegos? Pontos em que ele não tem a capacidade de visualizar nada. Onde seriam esses pontos cegos? Logo abaixo da cabeça, que ele não tem a possibilidade de visão, e normalmente, tá, aqui na região logo atrás da garupa desse animal. Por isso a gente sempre fala, jamais chegue em um animal muito próximo a ele por trás, porque ele não vai estar enxergando. Uma ação que o cavalo tem para enxergar atrás, esta égua acabou de fazer, que é dar uma pequena movimentada na sua cabeça para poder enxergar. Como eu falei da audição também, eu fui lidando com ela lá atrás, é sempre importante, quando formos lidar com esses animais, que todos os sentidos deles sejam ativados. Então, o som, o tato, né, e a visão vão se complementar. Então, ao me aproximar lá, eu continuei falando, pegando nela para ela também, ela saber que eu estava lá em contato com ela. Outro ponto muito importante, as narinas. As narinas dos equinos têm a ver com a capacidade respiratória deste animal. Então é importante que ela seja bem dilatada e flexível. Um paralelo que eu gosto de dizer é quando, se nós, por exemplo, estamos gripados, com o nariz com um pouco menos capacidade respiratória, rapidamente nós vamos estar cansados. Essa relação tem um pouco com isso dos animais. Então, quanto mais dilatadas essas narinas forem, provavelmente uma maior capacidade atlética e respiratória essa égua vai ter. E aí nós viemos para a boca. A boca nos equinos tem uma primeira função, que é a da alimentação. Como nós sabemos, os equinos possuem um alto grau de seleção de alimentos. E esse grau de seleção vem por essa movimentação dos lábios que eles fazem, que ela tem uma finalidade de captar textura e também de apreensão desses alimentos. Por isso, no padrão da raça,
fala que os lábios devem ser firmes e justapostos, principalmente para essa finalidade de apreensão do alimento. Ela tem, na sua dentição também um importante fato na apreensão do alimento e mastigação, e tem a capacidade de se movimentar para, com a saliva, processar o alimento e iniciar a sua digestão. Falando da boca também, obviamente, em um cavalo de sela, a utilização da embocadura é um ponto extremamente importante. Daí, as dimensões de uma boca com uma boa abertura e boas dimensões, como o de um bom cavalo campolina, deve guardar uma boa proporção e uma boa escolha, que existe uma pequena individualidade dos animais quanto à embocadura, que aí tem todo o processo de equitação que vai interferir neste ponto. Voltando aqui para as demais partes da cabeça, nós temos a região da garganta, que deve guardar uma boa abertura, sem exageros, para um bom cavalo campolina, uma boa musculatura, e a transição cabeça-pescoço. Essa transição deve ter uma boa harmonia, boa musculatura, sem ser muito leve, muito frágil, nem muito expansiva, nem muito grande. E o pescoço, ele deve guardar uma proporção muito próxima entre dimensão da cabeça e dimensões do pescoço. Neste pescoço, nas fêmeas, essa forma da borda superior deve também ser ligeiramente rodada, um pouco menos do que nos machos, um pouco mais suave, que dá a ela um pouco mais de leveza. No encaixe ao tronco, também um encaixe um pouco mais alto, que vai dar a este animal uma maior qualidade de mobilidade de movimentos, quando bem equitada e bem trabalhada, que vai colocar esse conjunto de frente para um animal fácil de ação, fácil de condução e equilibrado. Como um todo, se observarmos então uma boa égua campolina, o padrão racial, nós vamos procurar reequilibrar esses pontos de caracterização racial do conjunto de frente, de equilíbrio do tronco e qualidade de membros, com, no caso das éguas, um pouco mais de delicadeza e feminilidade. Bem, agora utilizando aqui duas éguas, que são dois bons exemplares da raça campolina, eu vou lhes mostrar um pequeno comparativo entre os animais, que é o que o árbitro, o juiz, faz durante a sua análise. Essas duas éguas, elas têm uma boa qualidade em tudo aquilo que a gente já se referiu. A estrutura de corpo, tem boa aparência geral nas suas proporções, tem boas qualidades de membros, tem boa caracterização e expressão racial. No entanto, como o nosso objetivo aqui na orientação de avaliar um bom animal é de orientar para um bom acasalamento, todos os animais têm individualidades e têm diferenças entre si, que é fundamental para o criador ao escolher o acasalamento que ele vai fazer na análise do seu garanhão. Então vamos começar aqui analisando esses animais do seu conjunto de frente. Aqui nós temos duas éguas bem caracterizadas, no entanto, temos nesta égua, que eu estou mais próximo dela, um conjunto de frente um pouco mais leve e mais feminino, que define um pouco melhor a região de olhar, de mandíbula e, fundamentalmente, entendemos aqui um pescoço um pouco mais leve, mais encaixado ao tronco. Quando observamos esta fêmea, temos também uma caracterização muito boa. Como dito, aqui temos um pescoço já de um volume mais forte, que dá a ela também uma boa sustentação e uma angulação de conjunto de frente muito bela. É um animal que sempre se posiciona com a frente bastante altiva e atenta, com uma proporção de cabeça e pescoço também mais harmoniosa. Então aqui uma fêmea um pouco mais leve, e aqui uma fêmea com estrutura muscular um pouco maior.
E isso segue como um todo na análise das duas. Se observarmos tronco, tá? Ambas guardam boas proporções de comprimento, de altura, de amplitude torácica. Ambas têm uma boa relação altura da frente e altura da parte posterior. Aqui nós temos, como já dito no conjunto de frente, uma égua um pouco mais leve, tá? Com uma amplitude torácica de boa dimensão, mas um pouco mais alta em relação à proporção de seus membros, com bom equilíbrio e um pouco mais de leveza. Passando para outra égua, nós temos aqui uma égua já mais forte na sua estrutura, não tão leve quanto a outra, mas muito bem sustentada e principalmente com um bom comprimento do seu dorso, tá? E lombo, com uma garupa também de boa musculatura e proporção em relação a essas dimensões. Quando viemos tocando mais na garupa, esta égua tem um comprimento de garupa bastante longo e muito boa angulação. A égua colocada aqui, como já dito, tem uma garupa um pouco menos angulada, mas com a musculatura hoje de melhor distribuição. Em relação aos membros, são dois animais muito próximos. Ambos guardam boas relações entre dimensões de membros e a estrutura do animal. Ambos têm boa integridade nas suas articulações e angulações de quartela. No entanto, aqui, animais bastante funcionais. Bem, vamos aproveitar aqui essas duas éguas para fazer um comparativo com relação à cabeça, que é um ponto importante na expressão e no conhecimento da raça. Inicialmente, a observação da cabeça ela se dá pela visão de frente, onde nós queremos que tenha uma fronte, tá? Bastante ampla, bem com uma transição suave para a sua região de chanfro. Vista agora as duas éguas de perfil, vamos detalhar um pouco algumas regiões. Então aqui, nesta égua, uma fronte bastante plana como desejado, olhares bastante expressivos e temos uma transição do chanfro, em que aqui uma cabeça de uma boa proporção, mas que tem uma pequena elevação na sua transição do chanfro, logo abaixo das linhas dos olhos, da região da fronte, abaixo da linha dos olhos, para o chanfro. Já nesta égua, nós temos também esta fronte muito boa, ampla e plana, com essa transição um pouco mais suave na passagem da fronte para o chanfro. Então são dois animais que se enquadram muito bem ao padrão, com uma um pouco mais curta e proporcional de olhares mais expressivos e outra um pouco mais leve e mais delicada na sua transição de chanfro. Bem, eu espero que esta apresentação possa servir a todos para que compreendam um pouco mais sobre a raça campolina. A Escola Campolina está sempre aberta para poder lhes informar. Obrigado e até um próximo programa.